No imobiliário, o luxo sempre foi um tema pouco difundido e pouco debatido entre todos os atores que compõem esse setor. E hoje aqui no Prop Talks a gente vai falar sobre o alto padrão e o luxo, não só no imobiliário, mas em relação a tudo que mexe com as marcas e com a vontade das pessoas em entender sobre esse tema. E do meu lado, Jota Batista, como sempre, meu sócio aqui. E hoje eu acredito que esse episódio vai ser dele, porque ele é o nosso homem fashionista. É a minha hora de brilhar hoje. Eu não sei se vocês já repararam, quem nos escuta, que cada episódio do Prop Talks ele sempre fala de alguma coisa relacionada à moda. E nada melhor que ter hoje uma convidada super especial para abrilhantar esse episódio melhor. É isso, irmão. Mais uma vez, ilustre presença. Obrigado a todo mundo que nos escuta aí. Vou fazer um negócio que eu sempre me esqueço de fazer. Antes de você assistir e ouvir esse episódio, dá o like lá, né? Segue a gente no YouTube, no Spotify. Porque a gente comanda um podcast, a gente nunca faz esses anúncios, né, da galera. Então, pessoal, façam isso já. Como o Zanotto falou, hoje é um tema muito bacana, porque a gente sempre traz esse tema à tona em várias conversas que nós tivemos aqui, que eu particularmente gosto muito, que é falar de luxo. De luxo verdadeiro, não o luxo que a gente vê acontecendo aí, que é comentado no mercado imobiliário. E nada melhor que falar com uma especialista nisso. Então, hoje aqui conosco, ilustre presença da Manu Berger. Bem-vinda a este podcast. Esta sala de conversa, Manu. Bom recebê-lo aqui. Muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Estou até um pouco intimidada, né? Depois dessa apresentação, dessa introdução. Nossa, dessa meia. Eu falei que a minha meia ia aparecer, tá vendo? Ela foi até comentada. Tá aparecendo a sua meia do Zanotto aí? Quem tá no YouTube tá acompanhando. Quem tá no Spotify, corre no YouTube para ver a minha meia. Obrigado, Manu, pela citação da meia. Boa. E, Manu, eu preciso te confessar uma coisa. Aliás, duas. A primeira é que o Jota sempre grava de calça preta e camiseta preta. Hoje, porque você está aqui, ele se vestiu a caráter. Zanotto, deixa eu te falar um negócio da moda. Fala. Quando a gente está num clima assim quente, nós temos que usar roupas que têm um material coerente com isso. Um linho, por exemplo, um algodão puro, entendeu? É a primeira dica, o primeiro corte pessoal sobre a moda. Eu tô errado, então. Tá não, isso é um comentário, não foi? É um comentário que agrega o que você falou. Tá bom, muito obrigado. E o segundo ponto é dizer para você, Manu, com toda a sinceridade, a admiração que eu passei a ter pela tua trajetória, pelo trabalho que você desenvolve, pela profissional que você é. Desde aquele primeiro café que a gente tomou no teu escritório, eu pude conhecer muito a fundo o que vem a ser, então, falar sobre o luxo. E trazer você para cá no Prop Talks representa muito para a gente, e tanto eu quanto o Jota falávamos muito sobre isso. Precisamos trazer a Manu para dizer para a gente exatamente o quê. O que é o luxo, Manu? Nossa, já começa com a pergunta mais difícil de todas, né? Sem dúvida. Mas tudo bem, eu tô aqui para isso, né? Pra gente falar sobre isso. Então, se a gente for pensar num luxo como a gente costuma e sempre, né, viu pelo mundo afora, ou no dicionário, sempre vem essa questão da ostentação, sempre vem a questão do excesso, sempre vem essa relação com o brilho, com a pompa. Mas hoje a gente percebe o luxo de uma maneira muito mais individualista e muito pessoal. Então o luxo não é mais aquele objeto, e sim o que aquele objeto representa. Sim aquilo que eu sinto em relação àquela experiência, aquele momento que eu tenho com os meus filhos, aquela individualidade que eu tenho no consumo de um refrigerante, que seja, qualquer coisa. Então é muito mais individual o conceito do luxo do que algo que a gente vai pegar um dicionário ou pegar um livro, vai abrir. Então a percepção do luxo, ele está muito naquilo que a pessoa acredita, naquilo que ela gosta, naquilo que ela quer. Excelente. Porque a gente, quando olha para o mercado imobiliário, faz um tempo, uns poucos anos e meses que o mercado ele fala de luxo. E aí entra até uma coisa que eu tenho que falar muito. Nós temos uma palestra até que a gente fala alguns movimentos que estão acontecendo que vão ditar a próxima década do mercado imobiliário. Eu gosto muito de cunhar termos, e um dos nossos pontos lá é o dilema do luxo, que a gente fala. Eu gosto de falar o dilema porque, estudando um pouco sobre este mercado, eu vejo que hoje, com toda a exposição que a gente tem na internet, eu acredito que a gente vive um dilema realmente do luxo, que é aquele luxo mais discreto, né? Não à toa que nos últimos meses se fala da tendência do quiet luxury, né? Do luxo silencioso, com esse luxo mais exposto, o luxo mais aberto.
há pouco tempo atrás, poucas pessoas conseguiriam saber como é, por exemplo, uma sala de um móvel de luxo. Tinha esse imaginário, né, de ver nas novelas, como é que deve ser um banheiro de uma casa de luxo. Hoje, abre o YouTube, bota luxo, tem um corretor filmando uma casa de luxo, todo mundo já sabe como é que é. Esse dilema do luxo, ele é verdadeiro? Ou é uma coisa que a gente que está olhando para o mercado acredita que seja acontecendo? Mas é verdadeiro no luxo como um todo? Desse mais exposto versus esse mais discreto? É verdadeiro, mas mesmo quando a gente entende o luxo no mais exposto ou no mais discreto, a gente tem que entender o luxo como não o excesso, e sim a essência. Então, Boa. Independente se tu tá tratando no Quiet Luxury ou se a gente vai falar mais da ostentação, porque também depende muito do público, depende muito do produto que eu vou oferecer. Mas independente da área que eu tô atuando ali, se eu vou pro Quiet Luxury ou se eu vou para realmente esse outro lado mais da demonstração do excesso, eu preciso ver que o luxo não é só o excesso, ele é a essência. A gente tem que trazer essa essência. Então, de que maneira eu vou trazer isso independente do público que eu vou atingir? Entendi. É muito mais sobre a experiência, né, do que sobre o produto em si. Mas isso muda muito a forma de olhar o luxo. Porque o luxo, sempre, né, a gente vai falar de mercado imobiliário, que é onde a gente vive, mas o luxo, ele até então, eu vejo que ele é muito, hoje no mercado imobiliário, sobre produto. Sobre produto. A gente fala de luxo falando de um produto. E às vezes, talvez esqueça da experiência do produto, né? Que eu acho que é aí que tá a essência mesmo, né? É que o produto, ele sempre existiu, sempre vai existir, ele é muito importante para o mercado de luxo. Só que hoje o consumidor, ele mudou. Hoje o consumidor, ele tem a percepção de coisas completamente diferentes e a percepção de consumo dele mudou. Então, quando ele vai consumir um produto de luxo, ele não consome o produto. Ele consome a experiência, ele consome a relação com a marca, ele consome o que aquilo vai agregar na vida dele. Tem uma propaganda... Ai, meu Deus, agora... Ó, a memória, coisa boa. Mas é uma propaganda de máquina de lavar louça. Agora até esqueci o nome da marca. De repente, se a marca me patrocinar, eu lembro. Mas brincadeira. Brincadeira, eu não lembro mesmo. Já patrocina o Prop Talks pra gente falar aqui também. Olha, de máquina de lavar louça. E é muito interessante a publicidade. Porque, assim, mostra um momento onde tem uma mãe, uma filha e um pai, eles estão jantando e depois estão brincando e rindo e a louça tá lá na máquina. Não fala assim, olha, a função é essa, tem 3 tipos de lavagem, você pode usar esse sabão. Em momento algum fala isso. Fala da disponibilidade que você vai ter pro tempo com a sua filha. Exatamente, se você tiver uma máquina de lavar em casa. Então é isso, o consumidor entende isso hoje. E ele busca por isso hoje. Qual é a relação? O que eu quero? O que vai me trazer de benefícios? Não só um produto, não só uma bolsa, não só um sapato, não só um óculos. Aonde eu vou além? E aí a gente também vê outra tendência, né? Da sustentabilidade, das ações. Eu quero fazer parte disso. De que maneira eu vou fazer? Consumindo, porque aquela marca se apropria desse conceito. Então, eu comprando aquilo, eu faço parte disso. Manu, mas essa última colocação tua, ela é muito sensível quando a gente olha para determinados setores de atividade econômica. Quando a gente fala, por exemplo, de um setor automotivo ou do vestuário, nós temos algumas particularidades ali relacionadas ao luxo. Você que atua com grandes marcas pode trazer isso muito forte para a gente aqui, para quem ouve o Prop Talks entender. Eu falar de uma bolsa... Fala uma marca de uma bolsa legal aí. Hermès. Hermès. É clássico. Não é Hermès. Já viu o que ela falou? Como ela é especialista. Errado. Nós somos capial aqui, deixa E ela eu falar. achando que falar Hermès é tão... Então, mas se eu perguntei para ela, aprenda o seguinte, se eu Meu perguntei perfume, pra inclusive, ela, não sei se tu Qual que é o seu perfume? É um Hermès. Hermès, tá? Mas Terre uma d'Hermès. bolsa Hermès. Que é um dos Uma mais bolsa clássicos, Hermès. inclusive. Ela pode falar? Tá. Pode falar. Uma bolsa Hermès, beleza. Aí você olha um carro, por exemplo, um Bentley, e você vai para o imobiliário agora, são experiências completamente diferentes. O imobiliário está calcado, de novo, que o Jota falou muito bem aqui, produto. A gente está olhando para o tijolo, areia e cimento, que não tem experiência nisso. E aí a experiência que a gente vê no mercado de luxo para imobiliário é simplesmente uma sala decorada, uma sala de vendas diferente, mas você não tem experiência igual você tem com essas outras marcas. Parece que os outros setores de atividade econômica aprenderam a criar a experiência para envolver o cliente e, claro, ele sempre vai ser consumidor dali. Qual é essa relação que a gente faz hoje, Manu, entre
relacionamento, experiência e produto quando você olha para os outros mercados. Não vou nem falar de imobiliário, entrando em imobiliário depois, quero te trazer para a conversa do imobiliário depois. Mas qual é a relação que a gente faz entre o cliente comprador de um produto, de uma marca que ele já conhece e por que ele volta a consumir aquilo? Eu gosto sempre de falar que o mercado de luxo, o luxo, ele não é um segmento. Ele é o melhor que qualquer segmento pode oferecer. E quando a gente entende isso, a gente simplesmente pode criar uma experiência. Por que o mercado imobiliário não cria? Por que ele não cria memória afetiva? Só que em 2 minutos eu já pensei em 300 ideias que dá para criar essa relação com o consumidor. Porque o consumidor que compra a bolsa, que compra o carro, que vai comprar o sapato, vai comprar o empreendimento. É o mesmo. Então por que eu vou deixar ele escapar com essa ideia de que é cimento, tijolo e areia? Cara, ótimo. Tá aí o corte. E não aí, nossa, muito bom que tu puxou esse assunto, porque é só a gente olhar o que está acontecendo hoje no mercado imobiliário e vai conectar com a sua penúltima fala. As marcas sabem criar experiência, então, além do produto. Mas fazem isso há muito tempo, né? As marcas de luxo. Eu gosto muito desse conceito de tipo, o luxo é o melhor que a gente pode oferecer, né? Tem que estar com o preço, né? O mercado imobiliário não sabe fazer isso e nunca conseguiu criar esse branding tão forte. Só a gente vê a incorporadora, quando a gente passa por um prédio, não sabe dizer, não diz que é da incorporadora, é o prédio, né? E é por isso que hoje as marcas estão se associando ao mercado imobiliário, ou o mercado imobiliário está se associando às marcas de luxo para conseguir ter essa experiência. E aí eu volto um pouco no que você falou, que eu vejo que as marcas estão buscando pontos de experiência com o cliente. O imóvel, para mim, ele é um dos melhores pontos de experiência com o cliente, porque é onde o cliente dorme, vive, acorda e tudo mais. É por isso que eu acho que elas estão olhando isso como um ponto de experiência, aproveitando que o próprio mercado não sabe fazer isso, né? Na realidade, eu acho que é uma tendência mesmo, e aí vocês, né, vão ter mais propriedade até para falar do que eu. É uma tendência de mercado, é um mercado que está crescendo muito. A gente está vendo aí grandes, né, incorporadoras, está vendo grandes empreendimentos, independente da associação de marcas de luxo ou não. O que eu acho que está acontecendo é ainda essa, como é que eu posso dizer? Essa sensibilidade que o mercado ainda não entendeu do mercado de luxo. E quando tu falou, né, que não é preço, é um pouco de... Não é, como é que foi o teu comentário? É que é mais sobre experiência do que sobre preço, né? É sobre preço, mais experiência do que sobre preço. Na realidade, é valor, isso. Não é preço, exato, né? Exato. O mercado de luxo é valor, ele não é preço. O preço é consequência. Ótimo. É consequência daquilo. E como que a gente consegue extrair de uma marca o valor percebido no cliente? Porque eu gosto de algumas marcas que não chegam perto de grandes marcas do luxo, tá? E isso para mim, assim, quando eu olho para aquele produto que eu costumariamente tenho em casa, eu falo, tá, eu continuo pagando. Mas se eu quero ascender, se eu quero ir para uma marca do luxo, eu penso 2 vezes. Primeiro, talvez por uma questão financeira. Segundo, porque será que aquilo vai realmente responder por uma necessidade que eu tenho? Mas como um cliente que está acostumado ao luxo de fato, ele sabe definir o que é bom ou não para ele? É o comportamento dele. Como seria o comportamento dessa pessoa? A gente consegue definir um certo comportamento? É difícil. É difícil colocados em caixinhas, né? Então, o comportamento de tal e tal idade é desse jeito, o comportamento de tal e tal idade é desse jeito. É muito difícil. Porque o que a gente estava falando lá no início, o luxo, ele é individual. Então, é outro ponto que o mercado de luxo entende. Tratar a pessoa, né, quando a marca de luxo, eu trato a pessoa como única. Então, às vezes, eu vou ter que criar estratégias para ela, eu vou ter que pensar em coisas para ela, eu vou ter que criar um produto para ela. Por isso que a gente tem tanta segmentação dentro do mercado de luxo. Tem os produtos de entrada, tem os produtos mais acessíveis, tem os tops lá que, né, realmente traz um valor agregado muito alto, que são únicos. Então, tem essa segmentação para atender esses clientes e entender o que eles querem. Não tinha pensado nisso. Não tinha pensado nisso. Sempre tem um espaço para as pessoas irem experimentando. A partir do momento que elas experimentam e elas gostam e elas conseguem perceber valor naquilo e elas têm acesso, elas vão aumentando a sua valoração ao luxo, né? E aí isso traz para uma coisa, Jota, que a gente sempre fala, né? Por que o mercado imobiliário
quando ele quer falar de luxo, ele busca referências em outros mercados, exatamente porque talvez dentro do mercado imobiliário não exista o luxo de fato. Eu enxergo que é difícil você colocar valor percebido para alguém num apartamento de 20 milhões, 30 milhões, 50 milhões, porque o cara que compra um negócio desse, ele já deve ter alguma coisa num valor semelhante, ele só está fazendo um upgrade. E essa questão do naming right? Eu sei que quando eu estava falando isso, você fez uma careta. Eu percebi que você já tem uma resposta para algumas coisas. Mas os naming rights, a gente olha para produto imobiliário hoje estampado. Porsche. Fala Pininfarina. Não, o próprio Bentley que você citou lançou em Miami agora. Mas Miami Fendi. é um... Fendi. Mas aí que tá. Aí eu trago a Manu para uma outra realidade. Manu, não perde seu raciocínio com o que eu falei antes. Mas se a gente olhar lá para fora e a gente olhar, por exemplo, Miami, que é uma cidade que recebe gente do mundo inteiro, para quem já foi a Miami e vai para lá, você tem todos esses... O Skyline de Miami é uma marca do luxo, né? Você tem Aston Martin, Bentley, você tem Porsche, você tem Casa Armani, você tem vários. Por que lá fora é mais fácil entender o luxo e aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando nisso? Então vou tentar juntar tudo que eu estou pensando. Tem duas coisas do luxo que são extremamente importantes. Tempo, porque o luxo é tempo. E não é aquela história de que luxo é ter mais tempo na correria do dia a dia. Tudo bem, né? As pessoas têm essa percepção. Mas o luxo, ele tem o seu tempo. Tanto é que é um mercado centenário. Então, ele demora, é um processo. Então, quando a gente olha esses empreendimentos e essas tentativas, ele precisa de um tempo de maturação. Ele ainda não entende, independente se a gente vai sugar ali da moda, da gastronomia, da hotelaria, é uma coisa nova para ele. Então, acho que isso é uma coisa bem importante de a gente pensar. E outra coisa é o valor, né? Então, como que eu vou agregar valor a isso? Só que eu só consigo trazer o valor se eu raciocinar sobre o tempo. Se eu sentar e esperar. Porque é isso, é um processo. O luxo não acontece, hoje eu quero ser luxo e acabou. É um processo de percepção, de valoração. Então, é uma coisa que anda muito ligada à outra. Então, são duas coisas assim, importantíssimas de a gente ficar realmente super atento. Essas marcas, tem outro ponto, né? Eu falei de dois, mas acho que a gente pode incluir, que é a confiança. Então, o mercado de luxo, ele traz isso. Legal. No produto, no serviço, no atendimento, você confia. O mercado de luxo, normalmente, vou incluir o normalmente, não mente. Ele está sempre ali, se eu vou te entregar este produto, é este produto que eu irei lhe entregar. Ou mais até, né? Ou mais, né? Que é sempre, né? Exatamente. Aquela, vai durar 100 anos, vai durar 100 anos. Eu não vou tentar, vou pro lado de cá ou pro lado de lá. Não, ele tem essa obrigação de mostrar para o mercado essa verdade. Então, ele cria essa confiança. E aí vem o boom de todos os segmentos. Nossa, Giorgio Armani, para mim, é um case fabuloso. Tem hotel, tem mobiliário, tem empreendimentos, tem tudo. Então, tem celular, tem vestido de festa, tem infantil, tem doces, tem restaurantes, tudo. Você pode viver a vida Armani. E aí, se você vive a vida Armani, é porque você confia. Então, eu não vou bater na porta da Fendi se eu sou um Armani. É um Armani addict ali. Porque eu confio, eu sei. Então, comecei a confiar no batom. E aí, quando eu confio é uma conquista, né? Mercado de luxo, produto de luxo, são conquistas, são realizações pessoais. Então, comprei o batom, me realizei. Agora tem uma bolsa. Me realizei mais um pouco. E assim, eu vou me realizando numa marca que me traz essa confiança. Então, isso é outro ponto bem importante de a gente analisar dentro do mercado. Essa confiança que a gente precisa ter. Acho que essa construção e saber oferecer isso, né? Saber distribuir isso. Acho que essa composição do que é o luxo é muito importante, né? A gente refletir aqui. A gente falou algumas palavras aí, falou, né, de tradição. E não é à toa que você vai olhar, às vezes, uma marca de alguma empresa, sempre diz desde quando, né? Desde 1800 alguma coisa, 1900, 1700 às vezes. Acho que tradição é um pilar muito importante. Qualidade. Né, naturalmente. Aí, enfim, tudo que entrar dentro dessa frase que você falou no início ali, que para mim foi fantástico, que é o melhor que você pode oferecer. Eu acho que pode ser muito observado isso por quem nos escuta. Nós temos aqui no nosso público, mano, muito incorporador,
escuta a gente, corretores de imóveis também, naturalmente, fundos de investimento, pessoal que está, né, olhando para o mercado imobiliário. Então, vários atores do mercado que tem essa dúvida de como criar um produto para o mercado de luxo, né? E eu acho que essa própria análise interna de como eu posso oferecer o melhor produto possível, o melhor que eu posso oferecer e como eu embalo isso, né, do melhor que eu posso oferecer, é uma reflexão importante, porque não é só eu me associar a uma marca. E aí, claro, eu vou carregar dela, toda essa entrega eu já vou carregar dela. É a maneira mais fácil, né, de eu encurtar o caminho. Mas e o antes e o depois? Não é exatamente só ter isso. uma marca. Uma Louis Vuitton não é só uma marca, uma Fendi não é só uma marca. É um processo. Né? E uma coisa assim que eu acho que é interessante de a gente tangibilizar, o mercado de luxo ele é intangível. A gente fala de sensações, fala de emoções, de memórias afetivas, mas quando a gente traz para o tangível, é conhecimento. É conhecimento. E aí, imagina, eu trabalho com isso há mais de 10 anos. Com esse mercado de luxo há mais de 10 anos. E todo mundo fala, mas por quê? Pra quê? E quando eu sento e digo, vamos conversar, vamos bater um papo que eu vou te explicar um pouquinho do que é esse universo. Nossa, mas é tudo isso? Está acessível. A gente começou falando, né, sobre ele pega o telefone e tem tudo ali. Eu consigo visitar o que eu quiser, eu consigo conhecer o que eu quiser, eu consigo estar aonde eu quiser. Então vamos nos apropriar disso. As marcas estão ali para nos contar o que elas fazem há 100 anos. E ainda permanecer relevante, a temporalidade, né? Que é tão importante dentro do mercado de luxo. Sim. Gente, então peraí, deixa eu ler esse livro. Ai, mas eu não acordo tomando champanhe e não durmo comendo caviar. Nem eu. Nem eu, que trabalho com isso há 10 anos, nem eu. Eu gosto de coxinha, eu gosto de cerveja. Fazer revelações aqui. Então, assim... E eu que ia sair desse podcast e já abrir um champanhe, Dom Perignon. Não, mas eu tomo, eu gosto. Eu gosto. Mas eu imaginei que você ia me criar a cultura de amanhã acordar 6 horas, pá, caviar. Queria eu, né? Mas não é isso. O luxo não é sobre isso, né? Então, assim, a gente tem que quebrar essas barreiras e entender, peraí, o que o mercado, quais são as estratégias? O que estão fazendo? Nossa, olha a LVMH aí, né? O maior conglomerado. Gente, Bernard Arnault tem que ser uma pessoa estudada. Ele, antes mesmo de ser estudado como grupo. Então, é estudar, é entender na profundidade, é criar esses insights, essas conexões, independente do segmento. Independente do segmento. Até porque tudo tem que ser, só um parênteses, tudo tem que ser harmônico a isso, né? Trazendo para o mercado imobiliário. Eu acho que ter uma marca que já carrega essa história, eu acho muito interessante. E a primeira coisa que a gente conversou ali antes dos bastidores, eu perguntei sobre isso, né? Sobre esse movimento das marcas estarem no mercado imobiliário. Eu levanto muito essa bandeira e eu acho que não só marcas de luxo, mas marcas em geral vão olhar para o mercado imobiliário. Eu acho que ter uma boa marca que vai carregar isso, eu acho legal, acho muito um acerto do incorporador. Mas olhar para esse todo também, pegar tudo que a gente está falando aqui, revisitar de como construir essa experiência como um todo. E essa experiência, ela vai desde o cheiro do plantão, o que vai ser dito, o treinamento da equipe de vendas. Exatamente. Porque quando a gente entra numa loja, né, de luxo, a experiência como um todo te abraça. Não é a mesma coisa que entrar numa loja de departamento normal. É numa fast fashion. A experiência como um todo te abraça. É um incorporador que lança o menino de luxo. Não é só voltando a falar, não é só o produto. É a experiência como um todo que deve ser pensada. Mas, né? Isso dá trabalho. Isso é o detalhe. Isso dá trabalho. Então é tempo, aonde, né, como alguns você falou, se destacam e outros não. Porque dá trabalho. Mas quando esse que está lá sofrendo e trabalhando e batalhando pelaquilo que dá trabalho, o retorno... É imensurável. Mas você e aí vem a tradição, vem o tempo, né? Então, vem a tradição, o tempo e você, Manu, tocou numa palavra que eu gosto muito e eu debato sempre com o Jota que uma das coisas que a gente precisa pensar é no tempo e na atemporalidade, né? Eu adoro essa palavra. É bonita. Atemporalidade, pode pôr aí, é uma proparoxítona. Calculou rápido, né? Quantas sílabas tem, né? Tinha calculado antes já, né? Eu não sei se o que eu falei é certo, mas tá bom. Bora. Mas, Manu, uma marca, por exemplo, alguma que você conheça de luxo, que hoje ultrapassou os 100 anos e continua sempre atual, como que ela cria essa temporalidade?
Como que ela pensa esse posicionamento? Como que ela se mantém ao longo do tempo frente a outras marcas que chegam e que prometem talvez entregar o mesmo que ela ou mais? Como que ela consegue permanecer? Vou falar 2 coisas só, porque senão a gente vai ficar 5 horas aqui. Primeira, essência. Toda marca de luxo sabe quem é, sabe para que é, sabe por que é, ela sabe. Tanto é que eu já participei de alguns talks, algumas coisas assim, que eu toquei no assunto da Chanel, e a pessoa me perguntou, mas quantos anos tem a Chanel? Onde ela mora? Sim, tá, já são muitos tempos. Mas é tão forte a essência que tu tem a sensação de que ela tá lá. E que ela que tá lá na loja em Paris. Que ela que vai te vender o produto. Então é isso, a essência. E além dessa essência toda, né, é a paciência. É a paciência. A gente fala de tempo, a gente fala de essência, a gente fala de cuidado, a gente fala de atenção. Então você precisa ser paciente para escutar. Tá. Escuta ativa. Então tem que saber o que seu cliente está falando. Eu só consigo evoluir se eu saber quem está do outro lado. Se eu não sei quem está do outro lado... E por isso você continua 100 anos. Por isso 120, você continua 100 anos. 130, e vai embora. Exatamente, exatamente. Muito e aí bom. você vai recriando porque você escuta. Você é paciente, você sentou, calma, eu vou esperar o tempo, eu vou escutar o que você tem para falar, deixa eu escutar o que esse meu cliente está querendo, para que lado ele está indo, o meu concorrente, um mercado que não tem nada a ver com o meu. Eu preciso escutar, mas eu preciso ter paciência. E tendo paciência e escutar o mercado, você pode criar um novo mercado para sua marca. Você acredita que, por exemplo, uma Hermès que tem as bolsas, tem... Eu não sei o que tem. Hermès. Hermès. Eu sou um... Vamos mudar, Chanel, vai lá. Vamos pensar na Chanel. É que o luxo para mim tá tão distante, Jota, que eu não sei falar nenhuma dessas marcas e entender. Eu vou começar a estudar agora. Você é uma pessoa que... Sou um show. Nossa, depois dessa meia também, né? Temporal. Não, mas quando a gente entende o luxo como produto, a gente se distancia. Mas quando a gente entende o luxo como sensação, como experimento, como algo que faz a nossa vida mudar, todos nós podemos ser um luxo. E tem o detalhe, né? O luxo ele reflete em alguns detalhes, né? E eu vou contar uma experiência pessoal aqui. Eu e minha esposa Elisa, nós fizemos em julho desse ano uma viagem para Mendoza, uma viagem de vinhos. E nós escolhemos um belíssimo hotel, escolhemos as vinícolas mais legaisinhas que tinham para lá e nós nos encantamos com uma que estava fora do roteiro, mas maravilhosa, mas estava fora do roteiro tradicional por um único detalhe. O encantamento foi um único detalhe. Em cada lugar que nós passávamos no tour ou na visita, havia maçãs verdes. Eu olhei para aquilo começou a me dar uma certa curiosidade, porque cada passo que eu dava, eu falava, Elisa, mais maçã de novo aqui, mais maçã ali, mais maçã. Quando terminou tudo, eu fui perguntar para a pessoa que estava nos atendendo ali, eu falei, e estas maçãs? Ela falou assim, olha, estas maçãs você pode comer para limpar o seu paladar, para tornar a degustação do vinho muito mais agradável, para que você se conecte às nossas plantações, para que começou a dar uma explicação em cima de uma única maçã verde. Eu falei, eu não comi, não senti nada, não percebi nada, mas aquilo ficou guardado para mim. Então, o luxo ele é transformado em detalhe. Alguma coisa das marcas, para você, a Chanel significa alguma coisa por um único detalhe, para uma outra pessoa, por um outro detalhe, e assim subsequente. Exatamente. Porque eu me relaciono com aquilo ali, né? Com aquela marca, com aquele produto, com aquela experiência, enquanto o outro vai se relacionar com outra. Tanto é que a gente tem diversas marcas que são concorrentes, mas que não concorrem, porque tem público para todo mundo aí. E as marcas cometem pênaltis? As marcas do luxo já cometeram alguns pênaltis? Muitos. Por isso que eu levanto tanta bandeira de dizer, vamos estudar. Porque, nossa, o quanto eles já erraram, o quanto eles já acertaram, o quanto eles já recriaram, o quanto eles já se levantaram, o quanto eles já tiveram sucesso e mais sucesso. A gente precisa estudar. Peraí, deixa eu ver o que eles estão fazendo, que eu também quero, né? Sim. Ótimo. Eu gosto muito de falar para os alunos também que acompanhar essas grandes marcas é entender as coisas que vão acontecer nos próximos anos até, porque elas estão sempre ditando, né, a tendência. Sempre. Não só para o mercado de luxo, mas para todos os mercados, né?
Indo para a reta final, né, que a gente tem que ir, e a gente já deixou um convite aqui para a gente ter uma segunda conversa. Por favor. Desse papo aqui, porque eu tenho muita coisa para falar sobre isso. Para quem está nos ouvindo, pode ter ficado uma sensação de seguinte, eu preciso de tempo. Só que eu quero ser um profissional imobiliário que atende no luxo agora, né? Ou eu quero erguer um empreendimento agora. Vamos ajudá-los, tá? A gente falou aqui muito, volta essa frase que para mim foi sensacional, que o luxo é entregar o melhor que você pode. Então a gente tem qualidade, criar essa tradição, cuidado, atenção, experiência. E o tempo, naturalmente. Mas para quem está nos ouvindo, e aí eu já quero fazer uma pergunta que a gente às vezes não pergunta no início, a gente pergunta no meio, diferente de outros podcasts que no início já faz essa entrevista, a gente não pergunta, que é entender um pouco da sua história também, de como é que você entrou no luxo, e aí casar isso com essa dica para quem nos ouve, assim, como ingressar nesse mercado, ou quem está começando, quais são os primeiros passos e como, né, impactar isso de uma maneira mais rápida, talvez, né, para não se frustrar achando que não é só daqui a 100 anos que eu vou impactar, né? Não. Eu acho que a primeira coisa é estudar. Tem que estudar. Eu comecei a minha carreira estudando. Então, quando eu decidi lá atrás lançar o portal Terapia do Luxo, que foi meu primeiro produto, eu virei para minha mãe e disse: mãe, foi uma conversa, um bate-papo. Eu disse: mãe, nossa, eu queria lançar um portal para entender o mercado, saber se o mercado está falando sobre automobilismo, eu vou abrir uma loja de carros. Se o mercado está falando sobre taças, eu vou abrir uma loja de taças. Era essa a minha ideia. Legal. Há mais de 10 anos atrás, onde a internet era, né? Era tudo mato. Matagal. E eu queria já fazer o processo inverso que estava todo mundo fazendo, que a pessoa abre um negócio físico e leva para o digital. Eu queria fazer o contrário. Boa. E aí comecei ali a bater um papo com a minha mãe e falar e contar, e sempre gostei muito de joalheria. Então, na realidade, lá atrás eu achava que era um processo para eu dizer: eu vou abrir uma marca de joia. Eu tava tentando, sabe, burlar aquela coisa: não vou começar já a marca de joia, mas eu vou induzir com que os meus leitores sigam para joalheria. Muito bom. E aí as coisas foram caminhando, e na conversa ali no bate-papo, no momento que eu decidi, a minha mãe virou para mim e disse: então, eu já tenho o nome, Terapia do Luxo. Na hora. Legal. Na hora. Que sacada. Aí eu disse: mãe, mas... E até então ninguém tinha tocado no assunto sobre luxo. Eu disse: mas e agora? Terapia do luxo? O que eu vou fazer? Eu vou ter que falar sobre luxo. E aí, pra mim, foi um marco na minha carreira. Ela falou assim: mas você gosta? Eu disse: gostar é uma coisa. Agora, entender é uma distância gigantesca. Gigantesca. Gostar, todo mundo gosta de ser bem entendido, de ser bem tratado, de ter produtos bons, todo mundo gosta disso. Agora, entender na profundidade, a ponto de eu poder escrever sobre isso, falar com propriedade, é uma distância gigantesca. E aí, no Brasil, ainda não tinha nada de curso, era bem difícil, uma coisa ou outra. Muito mais escondido, né? O luxo era antes, né? Era bem complicado mesmo. Aí eu fui pra fora, eu me formei na Itália, na França e voltei pro Brasil e me formei nesses 3 lugares de gestão de luxo. Então, eu criei uma visão muito 360 graus. Fantástico. E quando eu voltei, eu descobri que o produto era eu. Na realidade, eu não descobri. Quem descobriu foi Tiffany. Tiffany descobriu que o produto era eu. Foi minha primeira cliente. Rapaz, demais. Começou alto, hein? Mas tem uma coisa interessante de se comentar sobre isso. Quando eu lancei o portal, muitas marcas vieram me procurar. Deixa eu anunciar, deixa eu falar sobre isso. E eu dizia: não quero. E o meu pai, como um bom empreendedor, dizia: meu Deus, você está perdendo dinheiro. E eu: não, pai, isso não é o meu propósito. Isso não é o que eu acredito. Isso não é luxo. Eu não vou aceitar. Não é sobre dinheiro, é sobre valor, não é o preço. Né? Então, não. E claro, né, a gente tem um planejamento, tem toda uma coordenação ali. E aí chegou um determinado momento que eu disse: eu quero Tiffany. Eu tinha esse sonho. Eu queria trabalhar com Tiffany. E aí foi 1 ano e meio. 1 ano e meio de negociação, e vai e vem, até que eles toparam e eu comecei com ele. No que eu comecei com a Tiffany, 1 semana depois veio Cartier. Aí... Que demais. Aí não precisa mais nada. Aí muito acabou. Bom. Aí veio Cartier, aí veio Dior, Giorgio Armani, Goiás, Burberry, uma atrás da outra. Sensacional. Veio uma atrás da outra. Demais. Mas uma coisa que eu escutei de um grande gestor de uma dessas marcas foi que eu não vejo o luxo como glamour. Eu vejo como trabalho. E isso eu sempre tive pra mim, assim. Claro, a gente gosta e a gente vive na era do digital, na era de que tudo precisa estar no Instagram, vive. Só que a hora que eu tô trabalhando, eu tô trabalhando. Eu não vou pegar o meu telefone e ficar fazendo posts e... Não, peraí.
Eu fui contratada para isso. Então eu vou entregar isso. Depois, se der tempo, aí eu faço. Então eu sempre tive muito esse posicionamento de amarrar o cabelo, tirar o sapato e se tiver que carregar a caixa, eu vou carregar a caixa. Se eu tiver que montar vitrine, eu vou montar vitrine, como eu fiz muitas vezes. E faço se precisar. Até, nossa, e aí depois, né, disso tudo, depois dessas marcas, vieram outras marcas que sonhavam e sonham em se posicionar nesse mercado. De diversos setores. Eu já fiz até editorial, já fiz até visual merchandising, coisa que eu não faço. Mas junto com a dona da marca, que normalmente são marcas bem menores, a gente vai trabalhando. Por quê? Porque, né, aí o investimento, o budget é sempre mais curto, então vamos fazer acontecer. Eu sempre trouxe essa visão do luxo de vamos fazer acontecer através do reconhecimento, então eu criei uma visão muito 360 graus. E aí comecei a dar aula, vou dar aula particular, vou dar aula no Centro Europeu, em uma instituição incrível de Curitiba. Já tem diversas, aqui em São Paulo, em diversas instituições, mas a gente tem que acabar indo reduzindo porque é difícil. Eu dou em Paris, 2 vezes por ano eu vou para Paris para viver essa imersão mesmo, para entender em loco, essa sensação de luxo. Porque lá para eles é normal, né? Eu lembro que uma dessas edições do meu curso, uma aluna, nós passamos por uma banca, acho que era um ponto de ônibus, e aí tinha uma propaganda da Chanel. Ela olhou, meu Deus, uma propaganda da Chanel? E nós íamos fazer uma visita na Chanel. Eu disse, olha, eu não vou responder nada para você. Quando você chegar lá na Chanel, pergunte por que em todos os lugares, independente do bairro, independente, aqui não, meu consumidor não está aqui ou não está ali, por que essa publicidade está em todos os lugares? Ela chegou lá e perguntou. E aí, claro que a Chanel explicou, muito educadamente, dizendo que o luxo é uma arte. Todo mundo precisa apreciar. Ótimo, nossa. Mais uma frase que eu vou ficar guardando para usar também. Mas dá a fonte, cita a fonte. Sempre com aspas, sempre. Cita a fonte, que eu tomei um banho de luxo agora aqui. Não, e o mais legal de tudo é que assim, cara, sabe, aqui dentro, quando eu vejo esse monte de corretor de imóvel de Instagram, você que é corretor de imóvel e não aprendeu a trabalhar o luxo, tá aqui. Quem ensina a trabalhar o luxo. A vida do Instagram não é o luxo. Certo, Manu? Não é. Arregace as mangas, trabalha. Depois, se tiver o resultado, você faz o Instagram. Rapaz. Eu acho que teve uma dica até muito legal que a Manu deu da própria trajetória dela, principalmente para o corretor que está nos ouvindo, que é o estudar. E talvez enquanto você está estudando, você ir falando sobre isso, produzindo um conteúdo sobre isso. Quer produzir um conteúdo? Acho que é uma maneira interessante, né? Ele passa a mão na cabeça, você vê? Mas é uma forma muito interessante do corretor fazer isso. Eu dou muito curso particular, né? Eu dou muito curso particular. Meu curso particular, no período da manhã, é aula comigo. Então, a pessoa responde um questionário e eu desenho o conteúdo para a pessoa. Então, assim, não é genérico, é algo direcionado para a pessoa. E no período da tarde eu faço visitas. Então, eu vou a essas marcas com que eu trabalho e a gente tem visitas e experiências únicas para tangibilizar aquilo que a gente estudou no período da manhã. Eu recebo muito profissional que quer produzir conteúdo. Então, eu tenho noção de que nos intervalos do momento do conteúdo, a pessoa vai estar ali fazendo um post e eu espero, porque eu sei que isso também é um valor importante. Claro. E a pessoa está ali, né, não deixando de aproveitar o conteúdo. Então, é sempre uma troca. A gente sempre desenha. Inclusive, no questionário, está perguntando sobre isso. Vai querer fazer conteúdo? Porque aí eu já consigo direcionar tanto o conteúdo que eu vou ministrar, quanto as visitas, para exatamente aquela pessoa ter aquele retorno. Mas aí a gente precisa sentar e escutar o que a pessoa tem para dizer. Né? Que aula, hein, Gustavo Zanotto? Que aula. Maravilha. Eu sou autora de 2 livros. Aí, quais os livros? Então, o primeiro, ele não tem mais disponível. Ele foi uma edição limitada. Boa. Eu lancei na Cartier. Eu lancei na Cartier. Foi a primeira vez que eles abriram para o lançamento de um livro. Depois eu rodei o Brasil inteiro com a Giorgio Armani. Então, assim, foi uma produção independente, Maravilha. Capa dura, lateral dourada, todas as fotos internas produzidas por mim. Eu trouxe os atributos do mercado de luxo para o livro. Experiência. Foi incrível. E o segundo, eu lancei na pandemia, 7 anos de luxo em 70 artigos. Tem na Amazon só e-book. Ele não tem impresso. E para te encontrar, para falar com você? @Manuberg. Vamos lá, quem for incorporador e quiser, depois de ouvir aqui, quiser contratar, né, ou trazer a Manu para ajudá-lo a elaborar um empreendimento, pode fazer isso? Com certeza. Aí só entrar em contato ali. Assim como corretores também quiserem ter essa aula de fazer isso também.
Total. Só mandar um direct ali que a gente resolve tudo. Maravilha. Meu Deus, a responsabilidade. Viu? E Zanotto, a gente como Prop Talks vai se comprometer com a galera que nos ouve de pensar com a Manu alguma experiência que a gente pode fazer, alguma imersão, alguma coisa que a gente pode fazer para o mercado imobiliário, porque muita gente nos procura para construir essas experiências. Vou fazer um dia de luxo para... E aí reunir incorporadores, vamos nos comprometer aqui. Sem contar ao vivo que hoje nós estamos fazendo uma gravação em especial, aproveitando toda essa aula que a gente teve com a Manu aqui, que nós temos hoje convidados aqui quem tá assistindo o nosso querido Prop Talks. É que vocês não estão vendo. Não tem como ver nem quem está no YouTube, nem quem está no Spotify, mas tem gente aqui. Mas Elisa, você pode... Gente, eu vou fazer um som. Vai filmar todo mundo aqui. Depois a gente posta. Vai. É verdade. Nos stories isso também. E essa é uma experiência que a gente está começando a criar dentro do Prop Talk. Você que está... Experiência, viu? Experiência. Você está aprendendo já. Você que quer participar das gravações do Prop Talks, manda uma mensagem pra gente, vem aqui fazer parte e tal. Manu, seguramos você mais do que podíamos. Peço mil desculpas aqui, isso ficou com um gostinho de quero mais. Não, já nos comprometemos, já tem um próximo episódio. E nós vamos fazer sim algo customizado, dedicado e que gere muita experiência para o mercado imobiliário, olhando para você, mercado de luxo, J. Batista e Gustavo Zanotto, e mais quem quiser participar, nós vamos criar alguma coisa, é o nosso comprometimento com o mercado, vamos criar de fato algo muito significativo. Só um detalhe, né? Ele sabe que a minha agenda está fechada até maio, mas ele não autorizou esse fechamento. Não, já disse que ela vai ter que abrir em algum momento para incluir uma imersão nossa ali. Tá todo mundo se comprometendo nessa gravação aqui, então, né? pronto, acabou. Acabou o meu fechamento de agenda. Exato, não tem. Manu, para encerrar, uma última pergunta que é uma curiosidade minha, tá? Tem alguma marca, uma ou duas, que você olha assim, essa é a minha marca preferida no mercado de luxo? Boa pergunta. É difícil. Olha, eu respondo bastante essa pergunta e toda hora eu falo uma marca diferente. Hoje, então. Eu vou me relacionando aqui, eu vou me relacionando ali. Gosto muito de Cartier. Muito, 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 muito. É uma das minhas marcas dentro da joalheria, assim, que me encanta pela história, pelo DNA, pelo que carrega, pela representatividade dentro do grupo Richemont. Então, inclusive, meu aniversário esse ano, eles comemoraram lá, foi incrível. Fantástico. E outra marca, assim, que eu sou completamente apaixonada é pela Gucci. Mas a Gucci, eu tenho uma memória afetiva com eles. Lá no início, quando eu comecei a estudar, eu fui na fábrica. E eu acompanhei o processo de uma bolsa sendo feita do início ao fim. Então, assim, aquilo pra mim registrou algo em mim que eles podem fazer o que eles quiserem, que aquela paixão fica ali, ai meu Deus, ai. Nossa, a gente olha, meu Deus, que alguém tem coragem de usar isso? Eu digo, ai, alguém deve ter, porque é lindo. E nem é. Boa. Tem alguma marca, Zanotto, que é a tua preferida do luxo? Aí você me coloca numa posição do cara que não conhece nada do luxo. Mas alguma que tu acha bacana, que tu viu uma propaganda, sei lá, que tu acha interessante. Assim, talvez não seja uma marca do luxo, de fato, mas eu, como gosto de relógio, não uso, mas gosto, mas acho que uma Bulgari vai bem. Philippe Patek. Eu sou refinado. Boa escolha. Sou refinado. Eu tenho duas que eu acho muito legais, que é a Loro Piana, que pouca gente conhece, até agora conhece mais por causa dos vídeos de Quiet Luxury, eu acho muito legal, e a Zegna também, o Minetil do Zegna. Nunca ouvi falar. Viu? Sabe uma marca de luxo que eu gosto? Prop Talks. E assim a gente encerra. Manu, obrigado, viu? Manu, obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada. Manu. Uma honra. Valeu, gente. Valeu, até gente. a próxima. Até a próxima.